Olá, olá, olá! Hoje o tema é casamento abusivo cristão e o narcisismo. Os dias são maus. Já foi afirmado que 40% dos cristãos eles vivem num casamento abusivo. E o casamento abusivo é uma situação que um dos cônjuges comete, extrapolamentos em diversas áreas da vida. E muitos desses cônjuges, eles usam a fé para apoiar os seus abusos. Eles usam muitas vezes versículos bíblicos. Esses cristãos, que se dizem cristãos, mas que têm práticas que extrapolam. Esses cristãos, eles costumam usar versículo bíblico para apoiar os seus erros, para intimidar o parceiro, colocar o parceiro em comprometimento, se sentindo culpado, deixa o cônjuge pesado, para que então ele continue naquela prática ali abusiva. Alguns não são só membros da igreja cristã, são líderes que estão à frente. Eu mesmo já conheci um líder, não fiquei debaixo da liderança desse líder, mas conheci um líder que ele traía constantemente a esposa dentro da igreja. Eles tinham brigas de se pegar um ao outro. Por fim, a esposa criou coragem, abandonou ele, separou dele, e ele ficou tendo casos com outras mulheres dentro da igreja dele. Tem pessoas que chegam a adoecer os seus parceiros de tanto controle que ela tem na relação, no relacionamento. Porque esse tipo de comportamento, ele vai contra o respeito, o amor, o princípio bíblico da lealdade, da fidelidade. Esse tipo de comportamento é o oposto da palavra de Deus. Mas essas pessoas que têm essas práticas animalescas, destrutivas, esses cônjuges ou pessoas ou líderes que têm essas práticas, eles manipulam as pessoas para que elas então continuem sendo suas vítimas, porque eles têm necessidade de ter uma vítima. Se ele não tiver um autoritarismo, um domínio, como é que ele vai reinar? O reino dele é em torno de abuso, ou físico, ou sexual, ou psicológico, emocional, ou verbal, com palavras destruidoras. Eu queria deixar algumas dicas para vocês de alguns relacionamentos, podem ser matrimoniais ou não, que pode assumir essa forma abusiva, e ela tem várias formas. A primeira delas é o abuso físico. Pessoas casadas, mas muitas vezes tomam um empurrão do marido, puxão de cabelo. Tem pessoas que pensam que só é um abuso físico quando tira sangue. Não tem nada disso não. Pode chegar ao ponto de tirar sangue, sim. Tem mulheres que ficam roxas, com mancha roxa, chegam no hospital toda machucada e perguntam o que é. Ah, eu caí na escada. Ah, eu caí no pátio, estava lavando a varanda, escorreguei e caí. Tem casos sim de homens que passam por abusos também, mas é raro. A maioria são mulheres. Tem violência física que causa ferimentos na mulher e ela não tem coragem na polícia denunciar, fazer um BO. Ela chega no hospital falando que caiu. Medo. Porque muitos desses homens violentos, eles espancam as mulheres e ameaçam elas de morte. E vocês sabem que a mulher é um vaso mais frágil, como diz a própria Bíblia. Ela é um vaso mais frágil. Então muitas mulheres ficam acuadas e outras até se tornam dependentes emocionais. Um exemplo, quando um parceiro agride o outro durante uma discussão. Agride o outro fisicamente, como eu disse. Às vezes pode não ser ferimento, mas dá um empurrão. Faz assim aquele olhar que traz medo na mulher, que dá a impressão que vai agredi-la. São abusos. E tem um abuso emocional psicológico, que é tipo esse que eu falei aqui no final, que é uma manipulação emocional, é uma humilhação, tem ameaças constantes
e controle excessivo daquela pessoa. Controla os desejos do cônjuge, ou controla o desejo daquele liderado, seja do filho, seja da mãe, seja do cônjuge, seja do namorado. Geralmente, quando é casamento e o cônjuge está controlando passo a passo do outro, tudo tem que ser do desejo dele, é um tipo de abuso emocional ou psicológico. Por exemplo, um parceiro que vive criticando o outro. Você conhece algum casal assim? Que o homem, tudo que a mulher faz, você deixou isso aqui sem fazer, você não fez isso aqui direito não, faltou aquilo ali. Vive criticando. Uma vez, eu estava conversando com uma amiga minha, e olha que é um casal bem cristão, que já deu até curso para casais, mas ela reclamava dele nessa área, que ele criticava muito ela, vigiava a casa toda nos mínimos detalhes. Aí ela falou para mim assim, se sabe tanto, por que ele mesmo não pega e faz então? Porque ela já fazia, né, direitinho, mas o homem era perfeccionista a ponto dela se sentir mal, de controlar os passo a passo da mulher dentro de casa, sabe? Alguma coisinha que não gostou dentro de casa, vai falando. Tem também o abuso sexual, tanto esse abuso psicológico e emocional, como sexual, ele vai minando a confiança da mulher, no caso da mulher, né? E a autoestima dela. Vai tirando, porque a pessoa fica sempre recebendo crítica. Sempre recebendo crítica, a pessoa vai ficando sem confiança, vai ficando insegura, vai se desvalorizando, porque o outro, ela só convive com aquela pessoa que está sempre desvalorizando ela. Entende? E no caso do abuso sexual, é quando o parceiro fica coagindo a pessoa a ter sexo com ele, ou forçando ela a fazer sexo com ele naquele dia que ela não está disposta. É lógico, né, gente, que a Bíblia fala que o corpo da gente não pertence a gente, mas ao cônjuge. Mas se tem algum impedimento naquele dia que o parceiro não quer, e aí o outro vai forçar, não, você tem que fazer assim. Eu tô com desejo, você vai fazer na marra. Isso é um tipo de abuso sexual. Ele coage a pessoa a ter aquele relacionamento e insiste nas relações sexuais sem o consentimento do outro. E o abuso verbal. Esse é muito comum. E você sabia que as mulheres até se conformam com esse tipo de abuso? Muitas se conformam porque é verbal. Tem homem que xinga a mulher dele de gorda, que chama ela de feia, de velha. Fica depreciando, fala mal do cabelo da esposa, fala mal da pele dela, usando palavras contra ela. Usa palavras cruéis, de insulto, que insulta a pessoa. Você não dá conta de nada, não. Você é uma lesma. Essas coisas assim para intimidar o parceiro. E pode acontecer com o homem também, mas geralmente é com mulheres. Tem mulheres que não tem papa na língua, né? Chama o homem de preguiçoso, fala pra ele na cara dele que ela não tem prazer de ter relação sexual com ele. Tem mulher também que fala com o marido, mas geralmente os relacionamentos abusivos no casamento parte do homem para com a mulher, para humilhar. Então um exemplo disso é quando a pessoa, o parceiro, começa a usar uma linguagem que denigra a imagem do outro, que diminui, faz a pessoa se sentir mal, que desvaloriza o outro, principalmente durante uma discussão. Existe casamento que não vai ter discussão, meninas? Até no trabalho tem. Quando há uma discussão é para resolver um problema, não é uma briga. Discussão é para resolver. Estuda a palavra discussão, você vai discutir um assunto. E ali quando a pessoa tem um ego muito elevado e ela está perdendo nos argumentos, ela começa a ficar arrogante, ela começa a ficar cruel nas palavras, ela começa a depreciar o outro com as palavras, ela começa a denegrir. Tem cristãos que xingam ao outro, dão nomes um para o outro, depois vão para a igreja na maior cara de pau, como se nada tivesse acontecido. E muitas vezes não pede perdão para o cônjuge. Às vezes coloca uma pressão psicológica tão grande que a pessoa sente medo dele. Naquela discussão ali vira uma briga, fica acalorada, altera a voz, altera a expressão, né, da face, dos olhos, do corpo.
E a mulher, tadinha, a mulher casou para ser protegida pelo homem, não para ser ameaçada por ele. Vocês concordam? A mulher casou para ser cuidada por esse homem. E muitos homens são carrascos dessas mulheres. Eles fazem mal para eles e para elas, porque eles passam medo para a mulher. Eu mesmo, quando a gente vivia aqueles anos de briga, quando o Eusébio uma vez deu um murro no retrovisor do carro, eu fiquei apavorada, com medo que aquele murro fosse acertar em mim. Uma vez, quando ele deu um murro lá nos Estados Unidos, nós tínhamos 11 anos, menos de 11 anos de casado, e atravessou o sheetrock lá da parede dos Estados Unidos, eu fiquei apavorada. Você fica com medo daquele murro virar pro seu lado depois, viu? Então, são coisas que têm que ser tratadas. São abusos psicológicos, sabe? Abusos emocionais, que mexem demais com a mulher. Quantas de nós já não passamos por isso? Porque as pessoas, às vezes, vêm de uma família que os pais são muito bravos. Essa linguagem verbal abusiva, ela pode vir em várias situações. Por exemplo, durante uma briga no casamento, a pessoa começa a usar palavras assim para atingir emocionalmente, de propósito, o parceiro, sabe? E começa a fazer comentários ruins sobre o caráter do cônjuge, sobre o caráter da família dele, sobre a aparência também. Tem casos em que a mulher se sente um nada, que a mulher se sente horrível, não tem nem mais autoestima, de tanto que o marido abusivo faz mal para ela verbalmente e psicologicamente. Como controlar isso? Se a pessoa não quer mudança, não quer um tratamento terapêutico, não quer um tratamento com o líder da igreja, não quer um tratamento com o conselheiro de jeito nenhum, no fim, esse casamento vai acabar. Ou essa mulher vai procurar a polícia, vai denunciar esse cara, vai fazer um BO dele. Nós estamos falando de casamento cristão. Tem casos que não pode só deixar na mão de Deus. Jesus, quando ressuscitou Lázaro, ele pediu os homens para tirar a pedra. Tirar a pedra. E depois ele ressuscitou Lázaro. Tem casos que você está orando, fazendo a sua parte, e a pessoa não quer. Não reconhece. Você vai morrer primeiro? Às vezes você não é assassinada fisicamente. Não é uma morte do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Às vezes é uma morte só emocional, que a mulher vegeta. Às vezes é uma morte de uma doença mental que dá nessa pessoa, de tanto sofrimento, de anos e anos. E o abuso digital, gente, isso promove também um desrespeito tremendo ao abuso digital. São comportamentos inaceitáveis também. Por exemplo, o cônjuge ou algum familiar que você mora com ele fica controlando a sua vida ali na rede social. É um abuso, tanto quando a pessoa não deixa olhar de jeito nenhum. Fala assim, você está desconfiando de mim. Fala isso para o outro já não olhar. O meu entendimento é esse. Porque a outra pessoa não tem essa intenção de vigiar. Ela tem quem olha com o acordo do outro, com a permissão do outro, ele olha para dar uma proteção mesmo, porque todos nós somos falhos. Eu já deixo meu celular sem senha, quando tenho, o Eusébio sabe, porque me protege. Eu sei que qualquer momento ele pode pegar aquele celular e olhar, me protege, me ajuda a vigiar na minha vida. E assim eu penso que deve ser a respeito dele, entendeu? Ele saber que eu posso pegar aquele celular a qualquer momento, protege ele, ajuda ele a vigiar na vida dele. Então é um abuso quando não permite olhar de jeito nenhum e quando a pessoa invade também a rede social do outro, monitora o outro, controlando o outro pela rede social. A pessoa vai acessar as mensagens do outro secretamente, não comunica para o outro, eu vou dar uma olhadinha no seu celular, tá, amor? É um sinal de proteção no casamento. Ninguém, gente, é perfeito, não. Ninguém merece confiança 100%, nós somos pecadores. Entende? Seres falhos, sujeitos a falhas. Por isso que o casal deve ter essa abertura no casamento, para que haja então essa proteção, para não dar brecha para o inimigo. Um outro tipo de abuso é o abuso social, o isolamento. Sabe quando aquele cônjuge carrasco isola a pessoa da família dele,
Geralmente é homem que faz isso com a mulher. Que isola a pessoa da família dela, que vigia a pessoa, onde ela vai, sabe? Fica desconfiando se a pessoa demora um pouquinho mais. Isola a pessoa dos amigos, não permite que tenha amizade com ninguém. O último, que é o principal, é o abuso espiritual. As pessoas usam crenças religiosas para justificar os seus maus tratos, a sua crueldade. Por exemplo, um parceiro usa a religião como desculpa para impor regras restritivas ao estilo de vida do outro. Você não deveria usar essa roupa. Esse abuso espiritual ele pode manifestar de diversas formas, tá? E aí usa crenças religiosas para justificar esse comportamento dentro de casa. Agora, você sabe o que é muito triste? Quando dentro da igreja uma mulher está apanhando dentro de casa, ou ela está passando um abuso físico de apanhar dentro de casa, ou de levar empurrão, puxão de cabelo, beliscão. Tem homem que belisca a mulher dele. Que empurra. Ou quando a mulher está passando um abuso emocional ou verbal, chega e conta para o líder da igreja, para o pastor, ou para alguma irmã espiritual da igreja, e ela vai, ou ele vai e fala assim: não, irmã, você tem que continuar orando, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. E tem anos que a irmã vai lá e procura, e está apanhando. Tem casos que a irmã fica toda machucada. E essa irmã fica no casamento. Gente, pelo comportamento, você sabe quando o cônjuge está com ódio de você. Dependendo da agressividade do cônjuge, das palavras, da expressão facial. Vocês sabiam que as expressões faciais falam mais do que a própria voz? Enquanto eu falo aqui, a minha expressão, gesticulação do meu corpo, fala mais do que a própria palavra minha. Vocês sabiam disso? Gente, é muito humilhante. Se você passa por isso, denuncie. Se você conhece alguém que está passando por isso, denuncie, faça uma denúncia anônima. Anônima, não precisa se identificar. Denuncie, gente, a gravidade das mulheres sofrendo hoje, fisicamente e psicologicamente, é muito grande. Como eu disse, eles usam passagens bíblicas para se justificar. Você não é submissa, a palavra de Deus fala para a mulher respeitar o marido, para a mulher ser submissa. A mulher está se defendendo, gente, que ela não aguenta mais opressão. Casamento não é isso, não é diálogo, não é conversa. Mas se a mulher for conversar, o homem vira um agressor. Ele se transforma, ele acha que aquilo ali é uma pessoa que não vale nada. Só ele tem direito de falar, uma pessoa arrogante, é uma pessoa cruel, uma pessoa dominadora, uma pessoa autoritária que escraviza a vida da mulher. Isso é uma manipulação religiosa. É um tipo de abuso espiritual que tem. E as pessoas usam muitas vezes a igreja, sabe? Posição de pastor e se esconde através daquilo. Então esse abuso espiritual, ele leva também ao abuso social, né? Que desencoraja os membros da igreja a interagir com essa mulher. Ele não quer que a mulher fique tendo comunhão com as pessoas da congregação. Controla quem vai falar com ela da igreja, quem ela pode ver, quem ela não pode. E tem o abuso das substâncias, pessoas que são dominadas por drogas ou bebida alcoólica, e elas costumam ter esse comportamento abusivo. Chega dentro de casa transtornada, xinga os filhos, xinga a mulher, espanca filhos, aí pega cabo de vassoura, bate na mulher, espanca a mulher, se torna agressivo, aquela pessoa agressiva. É importante a pessoa buscar ajuda. Você que está enfrentando um relacionamento abusivo, busque a ajuda de alguém que você conhece, ou de um apoio profissional, ou vai para a polícia. Se já é caso de espancamento, de apanhar, vai para a polícia. Denuncia. Você vai ver como é que vai dar um jeito. Olha, gente, esses homens que maltratam as mulheres psicologicamente, fisicamente, verbalmente, socialmente, impede elas até de relacionar com a família, com membros da igreja, e outros, como eu já falei aqui, físico, sexual, muito deles tem transtorno de personalidade narcisista.
O que é um narcisista? É um termo que se refere a um excesso de amor próprio que a pessoa tem com ele, uma autoadmiração que a pessoa tem com ele mesmo, ou um egoísmo, egocentrismo. O foco dele está centralizado excessivamente nele mesmo, em volta dele, para ele, por ele, é todas as coisas. Ele tem falta de empatia, ele não sabe se colocar no lugar da outra pessoa, a pessoa está falando, a mulher está ali explicando para ele, olha, você está me ofendendo, olha, eu chego até a tremer, e a pessoa continua fazendo aquilo ali, porque ele tem uma necessidade constante de admiração, de domínio, de autoritarismo, de mostrar que está certo. Um exemplo prático de comportamento narcisista é o excesso de vaidade. Ele gasta muito tempo e energia voltado para ele mesmo, para a aparência física, busca constantemente validação e elogio dos outros. Tudo que ele faz, ele tem que receber muita validação, muito elogio, senão ele acha que a pessoa está sendo ingrata, tudo dele tem que ser muito valorizado, que ele explora também as pessoas. Eu já trabalhei num lugar, meu Deus, que eu me permitia isso, né? Explorava meus horários, explorava meu tempo, explorava a minha doação espiritual, emocional, explorava tudo. Sabe, a pessoa narcisista explora o outro. Por quê? Para atender às próprias necessidades dele. E no casamento, quando o outro só quer receber e não dá. Qualquer parte que ele faz, ai, eu fiz demais. Ele faz demais. Mas a outra pessoa, ela se doa e ele nem vê. Não se importa com o sentimento do outro, com as necessidades do outro. Além de tudo, considera-se superior. Essa necessidade de atenção constante, de admiração, de validação, é para manter a autoestima dele. Se ele não tiver essa admiração constante, a autoestima dele vai lá embaixo. Ele tem uma aparência de forte, mas na realidade a emoção dele é super fraca. Ele não se enxerga bem. Ele busca atenção e elogio das pessoas por causa disso. Ele busca para estar bem consigo mesmo. E é um manipulador, ele usa manipulação para tudo. Ele quer atender as necessidades dele, então ele faz de tudo para convencer aquela pessoa, socialmente, emocionalmente, para conseguir o que eles querem. Tem que ser feito o que ele quer, senão ele fica arrasado. E vira um inferno, um veneno, um demônio. Ou na empresa, ou dentro de casa, sabe? Ou na igreja, se revolta, fica mal-humorado e começa a difamar a pessoa, difamar o cônjuge, difamar as pessoas da igreja, denegrir a imagem deles. E eu queria finalizar deixando um exemplo bíblico para vocês aqui. Eu vou só citar, que está em 1 Samuel, no capítulo 25. Nabal, o marido de Abigail, a Bíblia fala aí no versículo 3 que a mulher dele era sábia e inteligente e bonita. Mas Nabal era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. O que é a palavra rude? A palavra rude é o quê? Um arrogante. É uma pessoa estúpida. É uma pessoa dura, desagradável. É ríspida, que tem maus modos. Eu olhei no dicionário. Então significa que ele era grosseiro. Sabe aquele cônjuge que tudo que você vai falar com ele, você tem que pisar em ovos, senão você sabe que vai levar 4 patadas? Porque tem muito motivo. Pode ser um narcisista e pode ser uma pessoa ferida na alma. Que aí qualquer coisa ele leva como se você estivesse ferindo ele. E continuando, a Bíblia fala também que ele era perverso. Nabal era rude e perverso. O que é uma pessoa perversa? É aquela pessoa de má índole, que tem a tendência de praticar crueldades. O malvado, sabe? Que maquina o mal. Aquele cônjuge que coloca culpa no outro de tudo, que não assume a responsabilidade dos atos que acontecem dentro de casa, é uma pessoa malvada. Nabal era assim, que prejudica alguém, quem demonstra ruindade e maldade. A Bíblia fala que Davi mandou pedir ajuda para Nabal. Estava pedindo ajuda, porque ele estava ali com aquele monte de homens e ele precisava de comida. Protegeu os empregados, né?
de Nabal, quando eles estavam ali pastoreando as ovelhas, não deixou que nenhum dos homens pegasse, nem fizesse mal para os servos de Nabal. E depois, quando chegou a hora da colheita, ele pediu ajuda. Nabal não quis ajudar. Davi mandou os mensageiros dele, mas Nabal não quis ajudar, não. Nabal mandou uma resposta rude e grossa para Davi. Respondeu ele com grosseria, atingindo a dignidade de Davi, dizendo: quem é Davi? Ah, tem muitos servos fugindo do seu senhor hoje em dia. Não conhece o Davi. Como assim não conhece Davi, gente? Todo mundo naquela época ouvia falar de Davi, que ele matou o gigante Golias. Saul tinha matado milhares, mas Davi seus 10 milhares. Os homens de Davi nunca tinham feito mal para eles. Foram um muro de proteção para os empregados de Nabal. Quando pediu ajuda, não deu. Aí Davi ficou furioso e falou: vamos lá. Pegou 200 homens, foi com ele, deixou o restante vigiando a bagagem e falou: nós vamos matar todos os homens e até os meninos. Matar todos. Porque a Bíblia está dizendo aqui que o empregado foi falar para Abigail: olha, Abigail, aqueles homens foram como um muro para nós. Vê o que você vai fazer, porque eles protegiam nós de dia e de noite, protegeu as ovelhas. Tem leva em consideração, porque senão vai ter problema para nós, para toda a família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Você já viu aquele homem, aquele marido dentro de casa que parece um cavalo? Era assim Nabal, cruel. O que é uma pessoa cruel? Que gosta de fazer o mal, que causa dor, maltrata, impiedoso, implacável. Gente, como que um homem pode ser implacável com a mulher? A mulher é um vaso frágil. Nabal era cruel, não queria saber o dano que ia acontecer com a família, quantas pessoas iam morrer. Aí, por causa de água, de um alimento, ele ia trazer uma guerra para dentro da casa dele. Ele era um homem rico. O que tinha ele dar uma ajuda para Davi, para aqueles homens ali, que tinham protegido os empregados deles anteriormente? Aí o empregado de Abigail, aquele que coordenava os demais, falou: olha, eu vim falar com você, porque com Nabal ninguém consegue conversar. Ele é muito cruel. Você conhece alguém assim? Que é tão cruel que você tem só que abanar a cabeça assim, ó. Sim, Senhor, sim, sim, sim. Porque qualquer coisa que você for falar ao contrário, ou dar um conselho para abrir a visão da pessoa, vira uma tempestade. Uma tempestade dentro de casa. Parece que vai cair o teto da casa. Tem muitos homens assim, maus, cruéis, assim como Nabal. Então Abigail foi depressa e arrumou aquele monte de comida, de cabrito, de ovelha e frutas e levou para Davi. E quando ela encontrou com ele, ela caiu aos pés dele e falou: a culpa é toda minha, porque eu não vi os seus servos ir lá. Ela chamou a culpa para ele poder atender ela. E ela disse, no versículo 25, ela também falando: olha, Nabal é um homem perverso, uma pessoa de má índole, uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa. Ele é um homem perverso, não dê atenção a ele, Davi. Ele é um insensato. O que é insensato? É que não é conforme a razão. É aquele que não está no seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, a justa medida, doido, delirante. A própria mulher dele, gente, a Bíblia chama Abigail de sábia, inteligente e bonita. E ela está testificando a respeito do marido dela que ele é perverso e insensato. E ela foi e ainda falou assim: olha, Davi, no versículo 26, que todos os seus inimigos e os que procuram te matar acabem como Nabal. Ela sabia o fim que ia ter para Nabal. Essa mulher estava colocando as coisas na mão de Deus tinha muito tempo. Ela sabia que o marido dela, infelizmente, ia acabar mal. Ela não queria, tanto que ela foi lá, pediu para Davi perdoar e falou: a culpa é minha. Mas ela sabia que Deus ia punir Nabal pelo comportamento ruim dele com ela, constantemente, com os empregados e com todos naquela fazenda, naquelas terras. E ela falou: aqui estão os presentes para você e seu companheiro. Me perdoe se de algum modo eu te ofendi. Pensa bem, porque ela não viu os empregados. Olha a diferença de um sábio com um insensato. Ele
Davi foi cortês, mandou pedir ele com a educação, ele negou a comida. Ela, além de levar a comida para apaziguar a guerra, para salvar a família e os empregados e todos ali naquelas terras, ela fala, me perdoe se alguma coisa eu te ofendi. Olha a diferença do sábio com o insensato. Diferença de uma mulher inteligente com um homem tolo. Mas o homem tolo, ele quer bater na mulher dele. O homem insensato, ele quer empurrar a mulher dele, quer puxar o cabelo da mulher dele, quer denegrir ela com palavras verbais. O homem doido, delirante, perverso, como Nabal, ele quer fazer com que a mulher dele adoeça. Ele quer dar problema mental para ela, que ela fique uma pessoa amargurada, emocionalmente, psicologicamente abalada. O homem sem temor de Deus, como Nabal, ele destrói a si mesmo, destrói a sua esposa, destrói filhos, destrói todos que estão sob o seu comando. Apesar das riquezas, ele não tem sabedoria e temor de Deus. Esse é o homem Nabal. Você conhece algum homem assim? Nabal, homens ruins. Tem muito Nabal dentro das igrejas. Muitos se dizem cristãos, homens, maridos ruins dentro das igrejas, que faz suas mulheres chorarem, sofrerem. E muitos abusam até das próprias filhas sexualmente. Então, gente, nós temos que zelar pela nossa família, temos que orar nos últimos dias. Narcisistas estão por aí, homens perversos por aí. Agora, tem pessoas que só têm um traço de narcisismo, de egoísta, de não ter empatia, de chamar atenção para si, de querer ser validado, de querer elogio o tempo todo e outros mais, mas não tem o transtorno, tem alguns traços, esses sim podem ser tratados. Esses sim tem conserto. É só buscar uma ajuda. Gente, como eu falei de Lázaro, não basta só orar, gente. Uma mulher morre na mão de um homem desse, tem que agir também. Tem que buscar ajuda, tem que buscar socorro. Você ora e Deus te mostra o caminho e você parte para cima, para ação. Orar e vigiar, e não é só orar, gente. A vigilância é atitude, tem coisas que você tem que se defender. Senão você morre dentro da igreja. Tem pastores, infelizmente, gente, eu conheço. Não, não separa não, vai escandalizar a igreja. Ai, vai ser um pastor, vai ser uma pastora, vai ser uma líder. O que os irmãos vão falar? Aí a irmã, amor, é tempo da gente acordar. Se o seu marido abusa de você de alguma forma, fala para ele buscar ajuda. Se você, seu líder não é uma pessoa que vive bem com a esposa, que tem muitos pastores que não tratam bem suas esposas, manda ele para um terapeuta, ou um conselheiro matrimonial, ou um mentor de vida, um mentor de família, sabe? Uma mentora de família, mulher. Vai buscar uma mentora de família. Isso que eu faço aqui para vocês é mentoria espiritual e de vida. Nós precisamos ter passo a passo para sair fora dos nabaus da vida. Quantas mulheres namorando nabal dentro da igreja, que eles já maltratam elas antes de casar e elas ficam lá, ai, se eu não casar, eu vou ficar solteirona. Que é isso, gente? Então é melhor você casar, para ter nome de casada e ficar sofrendo o resto da vida, sendo humilhada, maltratada, desprezada, só para ter o nome de casada. Não, sai fora dos nabaus que estão dentro da igreja. E a Abigail ainda falou para Davi que o Senhor te conceda uma dinastia duradoura, pois você está lutando as batalhas do Senhor. Olha a diferença dela com o marido, gente. Mesma coisa de água e vinho. Ela sabia que Davi era um homem reto, justo diante de Deus, estava lutando as batalhas de Deus, enquanto que o homem dela não quis nem mandar comida. O homem era tão mesquinho e ruim, que ele pôs em risco toda a casa dele, que ele era o sacerdote responsável por aquela família, aquela casa e aquelas pessoas. Ele era o líder daquelas pessoas. Pôs em risco todo mundo por causa da comida, dó do dinheiro. De que adiantou a riqueza dele? O que aconteceu? Quando Abigail voltou para casa, Nabal estava dando uma festa, se embriagando, ele estava bêbado. O que é uma pessoa bêbada? É um vício de embriaguez. E a Bíblia fala em Gálatas 5:21 que esses não vão herdar o reino de Deus. Ah, eu vou beber só um pouquinho. Vai?
Aí na hora que você se embriagar e ficar cambaleando dentro de casa, xingando sua esposa, maltratando sua esposa, ficar viciado em álcool e não tiver mais retorno, aí não adianta chorar não, viu? Quantos casamentos são perdidos por causa de bebedeira? Mas ela deixou para conversar com Nabal no outro dia, porque ela não queria falar com o homem bêbado. O homem já era cruel, perverso, insensato, doido, são. Imagina bêbado, o que ele poderia fazer? Então ela não falou nada com ele. No outro dia, pela manhã, a palavra de Deus diz, no versículo 37, quando ele estava sóbrio, ela contou tudo que tinha acontecido, que ela tinha feito por Davi, que Davi tinha falado. Na hora, ele deu um mal súbito. O que é um mal súbito, gente? É quando acontece alguma coisa inesperada no organismo, que leva a pessoa a perder a consciência. A palavra de Deus diz que ele deu um mal súbito e ficou paralisado. Paralisado aqui pode ser por causa de algum desligamento no cérebro, por causa de algum desligamento que o comando do cérebro manda para os músculos ou então para os nervos. Ele ficou paralisado. Passado 10 dias, o Senhor feriu a Nabal. Tem homens que Deus mata de tanto que maltrata suas mulheres. Muitos homens insensatos, doidos, traz tanto mal-estar para suas esposas que elas querem às vezes sair do relacionamento. Mas eu deixo aqui para você essa reflexão. Se você está com o Nabal da vida te maltratando, se você está num relacionamento abusivo, num casamento abusivo, busque ajuda. Cuidado com as feridas da sua casa. Cuidado, homem, como você trata a sua mulher. Cuidado, porque a palavra de Deus diz, em 1 Pedro capítulo 3, fala, homens, trata suas mulheres como o vaso mais frágil. E cuidem que não haja brigas para que a sua oração, homem, não seja impedida. O homem que maltrata a mulher, Deus não ouve a oração dele, não. Essa pauta sobre relacionamentos abusivos não é a minha área forte. Eu sempre falo de casamentos para restauração, porque o meu foi restaurado. Mas a demanda tem sido tão grande na sociedade, tantas coisas ruins acontecendo, que o Espírito Santo falou comigo, você vai falar sobre esse assunto. Tem muitos homens nabaus que estão dentro das igrejas maltratando suas mulheres. E a máscara tem que cair. Então eu quero que vocês compartilhem no máximo. Manda para suas irmãs, manda para suas tias, manda para suas primas, que às vezes você não imagina uma coisa, mas às vezes elas estão vivendo mal dentro de casa e vocês não sabem. Manda para quem vocês conhecem. Muitos casamentos são casamentos falsos, que às vezes você pensa que o casamento dela é uma coisa, mas entre 4 paredes é outra. E às vezes você vai estar socorrendo uma pessoa que está chorando pedindo ajuda. Do jeito que você foi abençoada aqui, eu preciso da benção de vocês também. Curtiu meus vídeos, comenta como que foi aqui, se te ajudou, se você aprendeu sobre relacionamento abusivo, sobre narcisismo, né? Os nabals que estão dentro da igreja. Gente, nós precisamos lutar contra o mal na sociedade. Quando você curte, comenta, compartilha, você está lutando. Eu sou muito grata por cada vida de vocês e eu gosto de ajudar. Isso aqui é a minha entrega gratuita. É a minha primícia que eu tiro da minha vida semanalmente, que eu dou de primícia para o Senhor, eu oferto para o Senhor, me ajuda as pessoas aqui, nessas lives, com conhecimento, eu tiro tempo da minha vida, eu me entrego para aprender, eu faço com amor para ajudar pessoas. Eu tenho certeza que muitos aqui foram abertos os olhos e vocês vão ajudar outros também. Deus abençoe, beijinho.